esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Fala pessoal, mais um DeusaCast. Hoje um episódio especial oferecido pela Carmen's Medicinals. Essa empresa que está aí com um novo produto, um novo lançamento no mercado dos usos medicinais da cannabis, que é o Fit THCV CBD, produto que promete revolucionar o tratamento de diversas doenças e também que é feito com uma combinação desses dois canabinoides e um grupo essencial de vitaminas. E para explicar um pouquinho melhor sobre os benefícios e aplicações desse novo medicamento, hoje nós vamos receber aqui no DeusaCast o Dr. Caio Henrique Galvão, ele que é médico endocrinologista com amplo conhecimento na terapia canabinoide, e Dr. Pedro Pierro, nosso queridíssimo e já conhecido neurocirurgião e diretor científico da plataforma Sechá. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao DeusaCast. Muito obrigado por vocês terem aceitado aí o nosso convite para falar desse lançamento da Carmen's. Sejam bem-vindos ao DeusaCast. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui hoje. A gente sempre escuta, né, no trânsito. E estar aqui hoje é uma alegria enorme. Maravilha, o prazer é todo nosso. E eu queria agradecer mais uma vez essa ação da Carmen's, né, Dr. Pedro, que tem trazido aí diversos novos produtos e o Fit THCV CBD é mais um desses produtos. E o importante é trazer, né, um pouco desse conhecimento, né, o porquê desse produto, aonde que ele pode ser utilizado, e não conheço melhor pessoa para falar das principais indicações do que o Caio. O Caio aí que ele participou ativamente em todo esse processo aí, inclusive boa parte da literatura apresentada nos folders, tudo foi o Caio que construiu tudo isso, aprendi bastante com ele. Então, assim, é um prazer muito grande para o Sechá ter você aqui, Caião, falando um pouco desse produto, as suas impressões. Vai ser bem interessante essa conversa, viu? Então, já que o Dr. Caio é especialista, Perfeito. Conte-nos, doutor, como que surgiu a ideia da criação desse produto, que é o Fit THCV CBD, e por que ele se diferencia dos outros produtos aí já tradicionais no mercado da cannabis? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado por toda essa introdução, né? Escutando isso do Pedro, eu me sinto até importante. Vamos lá, o THCV, né, ele já vem sendo estudado no mundo canábico aí desde 1969. Ele tem um nome difícil, né, doutor? O nome Delta 9 tetrahidrocannabivarina. Isso mesmo. E ele vem... até pouco tempo atrás a gente brincava que era a Ferrari do cannabis medicinal. Porque era uma substância cara para ser extraída, que a gente via muito potencial terapêutico, mas com dificuldade de inserir isso no mercado. A gente se depara hoje com uma nova pandemia que já vem assolando a gente há um tempo, que é de sobrepeso e obesidade. E aí o papel do THCV, ele vem diretamente para essa ação. Então a gente tem um controle muito importante de apetite, principalmente aquela fome hedônica, né? Aquela fome por ansiedade nos nossos pacientes, e o THCV age diretamente dessa forma. E aí isso acabou motivando a Carmen's a procurar colocar essa medicação no mercado de forma mais ativa, com uma precificação mais aceitável e com um diferencial enorme, porque é talvez uma das primeiras vezes que eu vejo o THCV em combinação com o CBD numa proporção 1:1. Então traz para o nosso paciente a facilidade de utilizar o THCV com os benefícios do CBD e, como a gente vai falar daqui a pouquinho, também com associações com vitamina D, vitamina K2, então vem ajudando bastante os nossos pacientes em várias áreas que a gente tinha uma lacuna ali com o canabidiol, visando só o tratamento de ansiedade do CBD. Muito comum, inclusive, né, no nosso país, direcionar para essa patologia, né? Exatamente. Então, assim, até mais ou menos 2 anos atrás, a gente ia tratar o paciente que buscava no canabinoide uma forma de controlar o peso dele com o canabidiol.
tentando controlar o hábito ansioso e esse hábito ansioso reverberar positivamente em um controle alimentar. E aí hoje a gente já tem um canabinoide que vai agir de forma mais específica nisso, que aí é o THCV. E você vê que loucura, né? Tá até escrevendo aqui para não esquecer. Hoje a gente tem alguns países, né, que morre-se mais por questões relacionadas à obesidade do que por falta de comida. Exatamente. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim falar dessa forma, né? Mas É um fato. é um fato, né? É um fato. A moderação, o caminho do meio é o melhor resultado sempre. Né? Então, nem o excesso, nem a escassez. Mas o excesso de comida, uma alimentação ruim mata tanto quanto a falta dela. Doutor Pedro, vocês estão falando aí sobre emagrecimento, me surgiu uma questão interessante aqui. Eu tive um insight, digamos assim. Muitos pacientes e usuários mesmo de cannabis para fins medicinais ou recreativos ou uso adulto, eles relatam, às vezes, uma certa fome. A famosa larica, né? Que o pessoal São duas fala coisas aí. que o paciente pergunta, né? Quando você passar Eu vou ter larica, doutor? Posso beber? É a primeira. A segunda é Isso é engorda. qualquer medicação no qualquer Brasil. coisa. Pode beber? E a segunda é engorda. Então a pergunta é essa, afinal de contas, a cannabis ajuda a engordar ou ela ajuda a emagrecer? Como é que é essa relação? Perfeito. É assim, o uso recreativo, como você colocou, ele é riquíssimo em THC. Sim. E o THC agindo nos receptores canabinoides vai gerar toda a psicoatividade que a gente conhece e inclusive o aumento do apetite. O THCV, que também está lá na planta, mas a gente precisa de um processo diferente tanto de plantio quanto de retirada dela para formular o Carmen's Fit, vai agir bloqueando essa ação no receptor canabinoide. Então, ele é uma estrutura muito homóloga, por isso que um chama THC e o outro THCV. Mas Entendi. enquanto um tem uma interação positiva no receptor, o outro tem uma interação de moderado bloqueio nesse receptor CB1. O que faz com que você tenha uma inibição da fome. Enquanto Entendi. o THC estimula aquele apetite, a famosa larica, o THCV faz o efeito contrário. Então, na mesma planta, a gente consegue Substâncias diferentes. substâncias diferentes. Mas até assim, posso ter um pensamento errado, até, Caio. Você me corrija se eu estiver errado. CBD e THC, eles são isômeros, têm as mesmas quantidades de átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Aula de química agora, pessoal. O THCV, ele é diferente. Eu acho que ele tem, se eu não me engano, mais hidrogênio. Tem uma relação diferente, assim, uma quantidade diferente de átomos. Às vezes parece, que é aí que eu vou extrapolar um pouco, que o THCV se assemelha muito mais ao CBD do que ao THC. Porque ele tira a fome, o CBD, por ser ansiolítico, muitas vezes ajuda nesse processo de emagrecimento. Ele é mais, comparado ao THC ou THCV, ele é mais anti-inflamatório e menos analgésico. Assim como o CBD. O CBD ele é mais anti-inflamatório do que analgésico. Isso. Então, às vezes, parece que o comportamento do THCV se assemelha muito mais ao do CBD do que o THCV, do que ao do THC. Né? E por que eu falo isso? Porque a gente tem os THC-fóbicos no Brasil. A gente tem pessoas que são assim, tem fobias de THC. Sim. Tem gente que tem medo. THC-fóbicos, né? Então, para o THC-fóbico, o THCV não tem psicoatividade. É muito baixo isso. Precisaria, assim, de muita coisa. Então, a gente não precisa ter os mesmos medos, vamos chamar assim, do que o uso do THC normal. Entendi. Entendeu? Ele se assemelha mais ao CBD, mas ele carrega o estigma do nome THC. Duas perguntinhas agora rápidas. Posso falar que o THCV, então, não é psicoativo ou não? Olha, assim, toda substância Ele da planta da de cannabis, outro composto? de certa forma, é psicoativo. Ah. Tá? Porque você mexe com atividade cerebral. Né? Ele não altera as percepções como o THC. Entendi. Tá? Talvez em quantidades maiores, talvez ele apresente algum sinal,
entendeu? De alternância, de mudar um pouco essa questão cognitiva, mas aparentemente, nas doses que nós usamos de forma terapêutica, não tem psicoatividade. Entendi. Tá? Perfeito. E você falou dessa relação com o canabidiol. Foi por isso, então, da escolha de colocar esses dois canabinoides juntos, o THCV e o canabidiol? O CBD ele é muito mais ansiolítico do que o THCV, porque o THCV ele não parece ser ansiogênico, né? Mas essa combinação, né, acho que o Caio pode falar isso melhor, eu acho que assim, só trouxe benefícios, cara. É quase que você pegar uma gasolina pódio, né? A gente tem o benefício do álcool e o benefício da alta octanagem da gasolina. Você consegue usar o melhor desses dois mundos. Exatamente. Sem que eles tenham uma competição. Mas eu caio, vai. A meta foi essa mesmo. Se você, num consultório de endocrinologia, atendendo obesidade, você vai descobrir que 90% dos pacientes comem por causa daqui, ó, por causa da cabeça. E se você só inibe o apetite dele, como uma medicação comum faz, uma sibutramina da vida, o paciente volta para você com as mesmas queixas emocionais do porquê que ele busca o alimento. E quando você associa uma substância canabinoide que inibe o apetite, que é o THCV, com o CBD, você está tratando as duas pontas. E aí você já tem um paciente muito mais tranquilo, muito menos queixoso. Ele está conseguindo entender a redução do apetite, mas ao mesmo tempo ele está tratando a ansiedade que gerava aquele apetite. Então, foi o que o Pedro falou mesmo. A gente conseguiu agrupar ali duas substâncias que juntas potencializam o efeito no aquele paciente. E eu tô vendo aqui que além desse controle do apetite, da obesidade, ele oferece também ação antidiabética, ação anti-adicção de THC e nicotina, propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, ação antitumoral e antioxidante e propriedades neuroprotetoras e antiepiléticas. Todos os estudos que a gente tem sobre o THCV hoje, a maior parte deles são em animais. E todos esses efeitos realmente foram relatados em animais. Quando a gente associa com o CBD, então a gente aumenta uma série de outras situações. Então, por exemplo, o efeito ansiolítico num THCV junto com um canabidiol, você potencializa ainda mais. Você tem uma ação direta na síndrome metabólica com o THCV. Esse é o grande papel do THCV no mundo do cannabis, que é você conseguir melhorar no seu paciente não só o apetite para ele perder peso, mas também ajudar ele ali na liberação de insulina pela célula pancreática, a melhorar a glicemia de jejum do seu paciente, a trazer uma resposta clínica efetiva para que também nos exames laboratoriais esse paciente esteja tendo uma resposta. Não só no mundo subjetivo ali do, nossa, percebi uma melhora do apetite, você está vendo o resultado clínico na sua frente. Entendi. Doutor Pedro, e além desses dois canabinoides, do THCV que a gente já falou aqui, que é muito bom para diversas situações aí médicas, e o CBD, que a gente bem já conhece também, esse produto, né, o FIT THCV CBD da Carmens, ele vem junto com vitaminas D e K2. Como é que essa mistura aí contribui nas ações no organismo, doutor Pedro? Antes de entrar nessas questões da vitamina, que eu também acho até que o Caio vai poder falar isso até melhor, cara. Eu queria puxar um gancho daquilo que você falou agora há pouco. Diga. A respeito que você falou da nicotina. Nicotina. Isso é uma coisa muito importante, pelo seguinte, o THCV, ele vem sendo usado para combate de adição de substâncias. Principalmente do cigarro. E o cigarro é uma das drogas mais difíceis de você largar. Uhum. Né? Então, quando você tem um produto, o THCV, ele ajuda na redução da adição, junto com o CBD, que ajuda na redução da ansiedade, você tem um produto muito bom para você tratar essas questões de adição. Mesmo, né, a adição por cannabis. Né? Aquela pessoa que quer parar com o uso, está se sentindo que de alguma forma está atrapalhando a sua vida, esse é um produto que ajuda bastante. Uma outra coisa que vem se destacando no THCV é um sintoma provocado na doença de Parkinson pelo tratamento com o uso do levodopa, que são as discinesias por levodopa, que é uma coisa difícil de ser tratada, né? É uma complicação, um efeito adverso de uma medicação, e conforme você reduz a medicação, você melhora a distonia, mas você piora a doença.
né? Então, o THCV ele vem se mostrando como tendo um papel importante num problema que é de difícil manejo clínico. E aí tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, cara, que é assim, ele não deixa, o THCV não deixa de ter ação para náuseas e vômitos. Talvez não na mesma intensidade que o THC. E aí hoje a gente tem uma utilização muito grande de medicações injetáveis para diabetes, que reduz o apetite. Os análogos do GLP-1. Exatamente. E que os efeitos colaterais justamente são náuseas, eructações, mal-estar, né? E que eu tenho observado e conversei com o Caio me explicou isso muito bem, cara, ele não é que ele pode ser usado na sequência de um tratamento para controle postural, durante esse tratamento ele pode ser usado porque controla os sintomas da medicação. E também, Interessante. e também ajuda numa outra questão, né? Os análogos do GLP-1, eles mexem mais com a sensação de saciedade do estômago. É aquela coisa de você ter fome, você comer, mas ela te saciar mais rápido. Para quem não sabe qual é essa medicação, é que eu vou falar no comercial de um, que é o que eu sei, mas depois você fala do resto, que é o Ozempic. Começamos com o Trulicity, viemos com o Victoza, o Saxenda, o Ozempic, Pique. e aí vai. E temos lançamentos esse ano e tal. Essas classes medicamentosas, elas revolucionaram realmente o tratamento de obesidade na endocrinologia, porque foi a primeira classe que... Mexeram no PIB da Noruega. Que foi a primeira classe de medicação que não olhou para a fome como a pessoa come porque ela está com fome, vamos inibir o apetite. Vamos olhar para a parte metabólica. Só que tem gente que tem a parte metabólica, mas ainda tem fome e tem os efeitos colaterais da medicação. E aí o canabidiol e o THCV agora, né, que a gente tem essa arma na nossa mão, pode ajudar tanto durante o tratamento, pode ajudar esse paciente quando ele desmama essa medicação e pode ajudar ele se ele não quiser usar o análogo de GLP-1 e quiser tratar a ansiedade então, dele. não tem problema nenhum usar Não. durante o tratamento. Imagina. E eu posso até tirar, assim, não com há orientação essa interação. médica, Sim. tudo, ele vai tirando. Vai tirando uma e E eu introduzindo a mantenho outra. o THCV. Sem problema nenhum. Cara, isso daí, meu, é sensacional. Ou seja, não há essa interação medicamentosa entre os compostos? Não há interação Então o medicamentosa. paciente ele pode seguir com o tratamento Pode. dele e tomar esse medicamento Pode, também. não tem problema nenhum. Ele pode agir Isso é nas duas importante. pontas, se ele quiser. Isso é muito importante. Entendeu? Assim, ajuda a você ter uma maior adesão ao tratamento. Sim. Porque você tira os efeitos, reduz os efeitos adversos. Isso é ótimo. É ótimo. Os famosos efeitos colaterais, pessoal. Ou Quanto seja, menos, melhor. não é uma competição. Você pode usar o melhor dos dois mundos. Quais são, falando em efeitos adversos, quais são os efeitos adversos causados pelos esses compostos da cannabis aí? E aí você já fala da vitamina que ele esqueceu. Tá bom, beleza. Exato. Quando a Muito gente, obrigado. Obrigado. todo mundo quando vai estudar THCV se depara com uma medicação antiga que já foi comercializada no mercado europeu, que Rimonabant. Rimonabant foi uma medicação que fazia uma ação muito parecida com o Acomplia, THCV. né? Acomplia, chamava. Magrinho, porém tristinho? Esse daí mesmo. É, esse mesmo. A medicação, ela atuava de forma forte no receptor CB1, bloqueando totalmente a ação dos endocannabinoides no receptor CB1. O que a gente teve de resposta dessa medicação? Inibição de apetite. Então, a gente descobriu com essa medicação que bloquear o receptor CB1 inibiu o apetite do paciente. Só que a gente tirava a vontade de viver. Então, os pacientes realmente aumentaram quadros depressivos graves, ideações suicidas, e assim a medicação foi retirada do mercado. Anos depois, a gente se depara com o THCV novamente inserido no mercado de medicamentos. O THCV, ele tem uma ação moderada sobre o receptor CB1. Ele não faz o mesmo bloqueio de forma tão intensa quanto essa medicação fazia. E aí uma outra ação que o Pedro comentou, várias ações, né? O THCV, ele possui uma ação positiva sobre o receptor de serotonina. E aí ele libera a serotonina também. Isso faz como se fosse um equilíbrio dessa sensação. Associado com o CBD, que tem Aí, esquece. um tropismo com o receptor 5-HT1A, que também é um receptor serotoninérgico. Novamente, a gente tem o benefício de uma ação moderada em receptor CB1, que já foi
comprovado Que que inibe dá certo, apetite. Isso. que inibe realmente o apetite, entendeu? Sem o risco desses efeitos colaterais, adversos, a forma como você queira falar. Olha que puta produto, cara. Fora A associação com a vitamina D. com as vitaminas, né? Aqui D e K2. Isso. Que essas como que elas agem no nosso organismo e contribuem para esses benefícios? A intenção da associação da vitamina D e K2-MK7 foi justamente agrupar um pouco melhor a medicação para os pacientes que sofrem com hipovitaminose D. Hoje a gente tem uma pandemia disso. E O tentar... que é isso? Traduz. Pro vamos lá. leigo. Hoje, principalmente no estado de São Paulo, aqui, Ah. a maior parte das pessoas, se você dosar a sua vitamina D, você tá abaixo. Porque não toma sol. Não toma sol. E quando toma, tem uma camada de poluição que não deixa o negócio vir E ainda o pode raio usar direito. o Bem-vindo a protetor São Paulo. solar. protetor solar. Então, a gente praticamente não vai ter alguém com uma vitamina D normal. É muito difícil. A maior parte das pessoas está Vitamina ou suplementando. hormônio? Que é um hormônio, na verdade. E aí, esse hormônio D, né, ou vitamina D, responsável pelo metabolismo do cálcio no nosso organismo, além de outras respostas, como a gente vem vendo estudos mais relacionados à imunidade, à redução de risco cardiovascular. E aí, esse ponto da redução do risco cardiovascular foi o que atentou a Carmens para adicionar a vitamina D na medicação. Como a gente está falando de um grupo de pacientes que provavelmente vai usar para perda de peso ou porque tem um problema metabólico, reduzir o risco cardiovascular seria importante. Então, o papel da vitamina D na formulação é aumentar a absorção de cálcio, melhorar esses níveis hormonais de vitamina D no sangue, e a K2-MK7 transportar o cálcio para onde ele precisa ser transportado, que é para a célula do osso, para a osteocalcina lá e fixação dentro do osso. Para que você, inclusive, não migre esse cálcio, por exemplo, para a parede das artérias. E aí esse paciente não tenha, por exemplo, o desenvolvimento de uma oclusão arterial. Esse produto realmente completíssimo. É, cara. A Carmen está vindo com tudo aí, acertando mais uma vez com um produto aí que já deve estar, né? Inovando aí no mercado. O interessante é o caminho como foi feito, né? Não foi um produto que foi apresentado ao médico. Foi chamado os médicos para perguntar assim, quais são as suas dores, o que você precisa, como é que você acha que isso deve acontecer, né? E aí, por ter um acesso, por serem fabricantes, né, você conseguiu customizar um produto que atende, entendeu? As dores, né, dos médicos, né? Então, por isso que você fala assim, é um produto completo. Sim. É por conta disso, né? Escutou-se os médicos para se desenvolver o produto, não o contrário. Uma dúvida que sempre surge para nós, principalmente no C-Chat, a gente recebe muita... As pessoas comunicam com nós ali do conteúdo, né? Porque fazendo perguntas, e uma pergunta muito comum é se o uso de medicamentos à base de cannabis, vamos falar agora de uma maneira mais ampla, se eles viciam. Eles costumam ter essa dúvida falando assim, se a gente tomar muito, eu posso ficar viciado nisso, eu não vou conseguir mais parar de tomar, como é que é isso? E afinal de contas, doutores, e aí doutores, os medicamentos de cannabis viciam, não viciam, como que funciona isso? O THC realmente ele pode viciar, ele tem esse componente por ser esse psicoativo que se faz essa alteração aí cognitiva, vamos falar dessa forma. Mas eu acho que todos eles acabam viciando no sentido assim, quem não gosta de se sentir bem? Né? Então, eu acho que não é uma dependência química. Né? De você não tomar, você vai ter uma abstinência, vai passar mal, entendeu? Mas quem não gosta de se sentir bem, de se sentir menos ansioso, da vida tá... Quem não gosta de uma homeostase? Exatamente, quem não gosta, né? Então, eu não diria que eles viciam, entendeu? Mas você comparando como você tava e como você tá, às vezes você descobre, cara, que você nem sabia o quanto que você tava ruim. Só a hora que você fica bom que você fica sabendo disso. Né? Então, eu não vejo eles como um problema, tirando o THC, de vícios químicos. Eu acho essa pergunta é muito frequente em consultório. Quando você vai abordar a primeira vez o paciente, eles sempre perguntam isso, né? É porque as pessoas, infelizmente, elas não têm conhecimento que o cannabis medicinal é completamente diferente do uso recreativo. Exato. Que são substâncias diferentes. A gente tem cannabis medicinal que é bem parecido com o uso recreativo, mas com indicações clínicas muito pontuais. E que fumar faz mal.
Exato. O ato de fumar, né? Entendeu? Não é a maconha, é o fumar. Se fumar alecrim, vai te fazer mal. Quando eu dou aula de cannabis, eu falo para os colegas médicos. Uma vez eu estava explicando sobre quimiovariante do tipo 1, né? Falando assim, ó, goma de THC, por exemplo. Aí o cara falou assim, peraí, o que isso aí é diferente de acender um cigarro? Aí eu falei, tem uma diferença. A temperatura na ponta do cigarro já é cancerígena. Sim. A goma não é. Eu falei, então aqui já morreu Redução a de diferença. danos. Já reduzimos danos. Já é diferente. Não é a maconha que faz mal, o que faz mal é fumar. Exatamente. Mas eu brinco em consultório que assim, a gente vai prescrever THCV para você perder peso, para diminuir seu apetite, e tem o CBD lá junto. Me conta, na próxima consulta, na segunda, eu falo o que melhorou que a gente não pensou que ia melhorar. Porque a sensação de homeostase, ela vai acontecer em algum sistema ali que interagiu com esse sistema endocannabinoide. E sempre tem alguma coisa, muito legal, assim. Então, eu já tive paciente ansioso que tinha doença de Crohn e voltou e falou, cara, eu tô há 2 meses sem uma inflamação aqui intestinal. É fantástico isso, né? Fantástico. Você falou da balinha, da Gummy. Como é que é o Carmen's Fit? Ele é óleo? Ele é o quê? O Carmen's Fit, ele é uma medicação em conta-gotas de óleo mesmo, né? Então, ele vem com um dosador em 0,25, meio ml, 0,75 e 1 ml. Mas você pode contabilizar isso em gotas também, tá? Pode. Outra pergunta frequente, tá? Que surge muito no Sechá. Doutor, eu posso misturar o meu olhinho, o meu medicamento na minha alimentação, por exemplo? Eu vou fazer um suco, sei lá, de manhã aí, vou bater um suco de laranja com morango e posso colocar o meu medicamento junto? Colocar você pode, você não vai misturar, porque óleo e água não mistura. Você pode colocar onde você quiser. Mas eu já fiz tratamento de paciente que não gosta do sabor, às vezes, do sabor, da fazer textura. assim, paciente idoso, às vezes. Então pode fazer. Pode. Sabe o que eu faço quando acontece isso? Né, eu peço para pegar um pão absorvível, tipo bisnaguinha, alguma coisa assim, pingar no pão e passar pasta de amendoim. Porque tira o gosto e tem por ela gordura ser para absorver. Exatamente. Tá. Legal, uma boa ideia. Entendeu? Eu faço isso assim e assim, sim, tem dado certo, assim, parece que disfarça bem o gosto. Eu reforço a absorção com o veículo com gordura. Então, a gente tem que tomar um cuidado só de indicar o uso oral, é uma coisa que pouca gente se atenta, para paciente que não tem vesícula. Sim. Porque se você fala para ele, toma o óleo, não precisa deixar embaixo da língua, ele vai ter um prejuízo de absorção importante. Porque ele não produz a bile de forma ideal, então você vai ter ali uma dificuldade um pouquinho maior. Então é interessante você sempre, nesse público específico, colocar sublingual. Tá? Importante também, né, doutor Caio, a gente destacar também que o medicamento é óbvio, ele vai te trazer resultados, ele vai te trazer benefícios, mas é importante também conciliar também com uma alimentação saudável, exercício físico, né? Isso é muito importante também. Né? No começo, assim, eu dizia para os meus pacientes que perder peso era um tripé, que envolvia mudança de estilo de vida com alimentação, atividade física, e a intervenção do medicamento era a cereja do bolo. Hoje eu já não falo que é um tripé mais, eu falo que é uma mesa, assim, com quatro coisas, porque tem a saúde mental por detrás também, né? Verdade. Então, se você pega alguém que tá em plena ansiedade ou depressão, você vai mandar ele fazer academia, ele vai sair do seu consultório... Decepcionado. Então, você precisa ter alguém, às vezes, comandando toda essa parte de saúde mental. Seja um profissional da área, seja, às vezes, um canabidiol, um THCV com um efeito ansiolítico ali. Que é isso que o FIT oferece, né? É um produto completo, né? Sim. Ele não trata só o corpo, né? Na questão da A maioria das pessoas, elas não querem emagrecer. Elas querem que alguma coisa as emagreça. Exatamente. É muito difícil. Emagrecer é um negócio eu só tomo água e como alface e engordo com alface. Você escuta muito isso. Porque elas não querem emagrecer. Elas querem que algo as emagreçam assim. Batidinha na cabeça, emagrecer. Mudar é difícil, né? Mudança de hábitos, né? Mudar é difícil. Nunca Entendeu? Porque, como o nome diz, a mente mente. Né? Ela não quer mudar. Por isso que, assim, todo mundo sabe que a selga é mais saudável do que torresmo. Cara, isso é um fato. Entendeu? Coloca um prato de acelga, um prato de torresmo e vê o que sobra. Porque mesmo sabendo o que te faz mal e aquilo que te faz bem, a sua mente, como ela mente, ela te sabota, ela vai falar o quê pra você? Não, esse torresmo tá lindo, como esse torresminho aqui, depois você come a selga, mas come
começa a selga na segunda-feira, domingo não é dia Você já de tá comer a tomando selga. medicamento, Entendeu? Então, Sim. você se Tá sabota. certo, é isso mesmo. Porque você não quer mudar, porque senão todo mundo faria exercício regular, pelo menos 1 hora por dia, teria uma dieta saudável e comeria mais a selga e menos torresmo. No mundo perfeito, isso Então, aí, porque né? a mente mente, cara, é difícil mudar. É difícil. É difícil. Toda mudança de hábito, ela Cara, é a mais mente te custosa. sabota. É. O THCV ajuda nisso. Eu quero saber agora uma questão importante, né? A gente falou muito sobre o Fit THCV CBD da Carmens, produto de extrema excelência, e a gente está aqui também com o Marcelo da Carmens, ele está aqui nos bastidores, escondidinho aqui assistindo o episódio, e eu quero saber dele, Marcelão, onde é que eu adquiro esse produto, né? A gente falou super bem dele aqui, e que é um excelente produto, mas e se eu quiser adquirir o Fit da Carmens? Como é que eu Primeiro tenho que marca com o fazer? Caio ou comigo. Se quiser Primeiro precisar dar passo- receita. Isso é importante. Doutor Pedro, você lembrou, você tocou num fato importantíssimo. Primeiro ponto para você ter acesso a qualquer medicamento à base de Acompanhamento cannabis. médico. Acompanhamento médico. Isso. Sem a receita médica, Responsável. você não consegue. Porque acompanhamento médico irresponsável, Não adianta de nada. não adianta nada. Você vê o Michael Jackson. Exatamente. Que matou foi o atendimento médico falho. Exatamente. Se fosse bom, tava igual os caras do Rolling Stones, do Aerosmith, tudo aí, meu. Os caras têm Os essa... caras... Os caras tem médico bom ali por trás, viu? Senão não aguentava o que os caras fizeram, não. Ó, eu tô Ozzy. Eu tô com 6 pacientes, acho, né? Em uso. Então eu posso te dar o caminho das pedras, como funciona aí com o cara. Ah, então você já tem esses pacientes que já Já. foram testados o produto. Que Isso é já estão em interessante também. tratamento, que já estão em tratamento. E os resultados? O mais próximo que eu tenho é um familiar, que é minha mãe. Começou o tratamento já tem 4 semanas. E já foram uns 4 quilos. Em 4 semanas. 4 quilo por semanas. semana. Foi bem. Aí, doutor Pedro. Você Eu que já... está Não, eu tive rechonchudo. E não, você acha que eu já não tô tomando? Eu já emagreci, começou? já. Já começou o seu já, tratamento? Já. Maravilha. E já tem um paciente que tomou e voltou, já teve um bom retorno. Teve. E eu não usei pra ela para questões de emagrecimento. Você usou pra outra coisa. Ela tinha uma dor de cabeça, né? E assim, ela melhorava a dor de cabeça com THC, mas ela tinha os efeitos, ela ficava Colaterais. letárgica, e aí ela comia muito, e ela já tinha feito uma bariátrica, você imagina, faz uma Nossa. bariátrica, se dá um remédio que faz ela engordar, é pior do que qualquer outra coisa. E aí eu peguei e troquei CBD com THCV, Tá super bem. tá super bem, Que legal. Que legal. tá super bem. E o processo é muito simples, assim, né? Depois de passar em consulta com a gente, o pessoal da Carmens, eles Tenho a minha acolhem o receita paciente. em mãos, doutor. É. Tô com ela em mãos. Passei com você lá, endocrinologista, e você me receitou o Fit. E agora? Geralmente eu indico o telefone da Carmens de WhatsApp mesmo. O paciente manda essa receita para eles. Eles colhem as documentações necessárias para aprovação na Anvisa do processo de importação da RDC 660. A própria empresa já faz todo o trâmite. Faz todo esse trâmite com o paciente super rápido. Aí o Marcelo pode me corrigir, mas o que? 10, 12 dias? Na residência do paciente? 15 dias. Vai, Olha 15 que dias. interessante, ainda chega em sua casa. Desde que É. não seja de novembro pra frente. Que aí É, vem não, as que compras aí- de Natal, o aeroporto vira inferno, aí que é sério, cara. Tem que Acontece atentar, mesmo. porque um monte de paciente fica sem remédio por conta disso. Às vezes o problema não é a empresa, o problema é o aeroporto, é a alfândega. Alfândega, Exatamente. A gente tem... essas questões não pode ter estoque no Brasil, então... É, Natal e Ano Novo para Cara, tudo. É importante isso que o Dr. Pedro falou, até pra gente deixar aí como dica para os pacientes aí que fazem o tratamento com cannabis. Não espere acabar o seu produto para você adquirir outro produto. Já faça a compra antecipada. Se você comprou ali, sei lá, uma quantidade de produtos que vai te atender durante 6 meses, com 4, 5 meses já comece a se atentar que vai acabar. E para você evitar esses transtornos aí, E se acabar? demora, não sei o quê. Acabou, porque Acabar, não acabou. tem nem farmácia. Não tem, esse não adianta ir na produto. farmácia, é só pedido via É internet. um tipo de canabinoide, o THCV, que ele não é ainda regulamentado para farmácia. Eu vou Exatamente. mais longe. É difícil fazer THCV. Não é qualquer um que faz. É um produto difícil. Além de você não encontrar na farmácia, provavelmente vai ser muito difícil você encontrar numa associação, por exemplo, que às vezes ajuda a gente. Eu não numa conheço. associação. Não tem. Não Também, conheço. também ainda não achei. Acho que ele é um metabólito de outro canabinoide. Como é que é feito? Vocês sabem essas nuances aí da extração? Sei. Depende.
mais ou menos, tá? Tá, vamos lá. Mas assim, na planta, você tem a formação de 2 ácidos, Tá, de um produto e 2 ácidos. Aí esse produto com ácido A, vamos chamar assim, a gente tem a família do CBGA. tá, E quando junta com esse ácido, a gente tem a família do CBGVA, tá. tá? E aí elas têm o mesmo processo. Vou tirar o A só para ficar mais fácil. Do CBG vai virar CBC, CBD e THC. Do CBGV vai virar CBDV, THCV, CBC. Então, por exemplo, existe o CBNV, que é oriundo do THCV. A continuidade das duas famílias são iguais, tá? Mas muda a quantidade de átomos. A maioria dos canabinoides são isômeros entre as famílias. É muito interessante isso porque a gente tem as ações do THCV, né? Que vem dessa planta, toda essa variação. E aí, quando a gente vai olhando para o futuro de cannabis medicinal, a gente vai vendo que as próximas gerações do que vai surgindo, ele comentou CBMV, tá bombando agora os estudos científicos para dermatologia de CBMV. Aí você fala, o THCV, que é um antes, a gente não escuta falar sobre dermatologia. E o próximo a gente já escuta. E aí... É muito louco, porque assim, tudo que a gente tem é no mínimo metade do que pode ter. Ou seja, temos ainda muito a descobrir sobre Cara, a tem uma família dos Disneylândia canabinoides. de farmacologia aí para se desenvolver, diversas ferramentas a serem utilizadas, né? E aí a gente começa a entender por que essa planta é usada há 12 mil anos e escrita há 4 mil, né? E funciona para um monte de coisa. É que ela realmente tem ferramentas, né, que podem ser usadas das mais diversas formas. É um negócio incrível. É interessante, você tocou nesse aspecto da história da planta, né? Como em uma parte, né, dessa cronologia temporal, as pesquisas com cannabis foram completamente deixadas de lado e as pessoas não se interessavam, era algo que sofria uma repressão dos órgãos do governo. Eu acho que as pessoas se interessavam, mas aí a gente Estavam teve... proibidas de fazer, né? Porque apareciam aqueles estudos, cara, tipo que o Ronald Reagan fez quando ele foi governador Dos macacos. da Califórnia, dos macacos que queimavam neurônio. Né? Fizeram lá necrópsia dos macaquinhos, tudo com cérebrozinhos lá com hipóxia. Falaram, queima neurônio, não sei o quê. Até hoje tem gente que pensa isso. Ninguém sabe que os macaquinhos ficaram com o cérebro com hipóxia, porque, se não me engano, era 60 cigarros, equivalente a 60 cigarros de cannabis em 10 minutos, com a máscara. Entendeu? Morreu por falta de oxigênio. Se fosse alecrim, teria dado no mesmo. Né? Então, assim, era tanta desinformação, era tanta fake news que eram feitas, que afastava o pensamento científico sério. Entende? Ninguém queria. A hora que isso começa a cair, né, que começa a sair os resultados do professor Rafael Mechona, do professor Elisardo Carlini, o Brasil faz pesquisa com epilepsia com CBD desde 1980. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Quando você vai olhar pra história, assim, né? Você começa a ver várias versões do porquê que tudo isso aconteceu, né? Acho que a que eu mais gosto é a indústria do algodão e indústria farmacêutica. Esse é legal também. A indústria algodão e farmacêutica... Algodão e também era algodão no sul dos Estados Unidos e de bebidas alcoólicas do norte. Exato. Aí todos eles se uniram, contrataram um marqueteiro, a farmacêutica, porque na verdade ela estava numa época que ela queria vender remédio exclusivo para coisas. Então ela falava, você está com dor de cabeça? Vou te vender um remédio para cefaleia. Né? Ela não queria uma coisa que funcionasse para várias coisas. Isso. Entende? Como a cannabis. Ela queria setorizar. E aí eles contrataram um marqueteiro que colocaram que cannabis era coisa periférica. E aí pegaram ainda as teorias da conspiração, né? Teve um cara lá nos Estados Unidos que era o presidente lá responsável das fiscalizações de drogas lá do começo do DEA, um careca, Arlington, não sei o quê. Ele é genro do cara da Dupont, e aí já entra esse negócio de algodão, então sabe? Então a coisa vai ampliando. E realmente, ela compete com a indústria do algodão, com a indústria do álcool. Petróleo. A gente vê hoje nos Estados Unidos, né, que... Foi uma pesquisa no estado de Nova York, hoje tem mais pessoas que se declaram que fumam todo dia cannabis do que bebem. A gente soltou essa pesquisa no Seixal. E é um perigo isso, porque fumar faz mal. Não é a maconha que faz mal, é o fumar. Sem o óleo, tava melhor. Exatamente, a gominha. Então, assim, aumentar hoje, tendo essa questão do fumar, não é legal. É um problema. Você tocou num ponto interessante, que inclusive será minha próxima pergunta aqui. Eu quero entender como é que os dois
pensam aí, enxergam o futuro do uso medicinal da cannabis no Brasil? O que se nota aí de uma percepção global é que outros países onde o uso adulto, né, o uso recreativo, ele foi regulamentado, houve-se uma queda expressiva no número do uso de pacientes medicinais. Eu vejo o Brasil hoje o contrário, né? O uso medicinal vem muito forte no nosso país. O Brasil está entre os maiores consumidores, né, da medicina canabinoide do mundo. Inclusive, eu soltei também essa pesquisa aí no Sechar, que a Anvisa mandou os dados para nós aí sobre a RDC 660. A 660, de 2015 até agora, ela já importou, na verdade, cerca de 370 mil produtos. Importou não. Ela deu autorização para o paciente importar esse produto de cannabis para o Brasil. E o que se nota também é um crescimento contínuo e expressivo desses números, exatamente. Como que vocês enxergam esse futuro aí? Vocês falaram também sobre a descoberta de novos não, né? Eles já existem, mas a gente está... Isolamento de outros canabinoides e medicações. Assim, exatamente. Né? Vocês enxergam que isso pode ser algo, um diferencial para o Brasil? Esse crescimento exponencial do cenário medicinal da cannabis? A minha opinião é uma esperança, na verdade, né? Vamos lá. Eu acho que o processo de descriminalização, ele facilitaria que as medicações do RDC 660 talvez se tornassem RDC 327. Então, que a gente encontrasse as Carmens Fit na farmácia, por exemplo. E aí facilitaria para o nosso paciente algumas situações. Acabou meu remédio em dezembro, dia 20 de dezembro, é Natal, vai demorar 30 dias para chegar. Não, vou na farmácia. Tá ali, eu vou encontrar ali na farmácia, o que facilitaria muito o acesso ao cannabis medicinal no Brasil. A gente faz um trabalho de formiguinha, né? Eu, o Pedro, todos os médicos que trabalham com cannabis medicinal, vocês aqui, o pessoal da Carmens, que é conscientizar a população de que o uso medicinal é completamente diferente do uso recreativo. Se a gente convence uma pessoa aqui, essa pessoa convence a próxima, e aí eu acho que a gente tende a ter cada vez mais pessoas no medicinal e menos no recreativo. Quando a gente olha para fora, a gente vê que a história realmente foi ao contrário, né? A hora que liberou, o medicinal caiu e o recreativo aumentou. Mas aqui no Brasil, acho que a situação está se desenhando ao contrário. Qual a sua opinião, doutor Pedro? Eu acho que a gente tem uma das melhores legislações do mundo para o uso da medicinal da cannabis, né, de canabinoides medicinais. Né? Então, por isso que eu acho que a Anvisa faz um papel importante mesmo. Sim. SUS e São Paulo agora, com a liberação para 3 tipos de epilepsia, eu não sei, mas eu acho que é um começo, acho melhor assim, libera para pouco, vamos ver como é que fica e vamos ampliando, do que ele liberar para tudo. Então, eu acho que nós temos uma das melhores legislações do mundo. E isso me preocupa, porque agora que vem a polêmica, final de dezembro agora, a gente tem a mudança do presidente da Anvisa. Sim. Sai o Barra Torres e vai entrar um novo presidente. Qual será o posicionamento desse novo presidente em relação a isso? Eu acho que isso pode influenciar muito no futuro da cannabis. E acho que a gente, assim, pelo tamanho desse mercado, pelo número de pessoas envolvidas, de pacientes, eu acho que já deve se considerar, assim, quem são os prováveis os novos presidentes da Anvisa. Vamos escutar um pouco esses caras, não só por questões da cannabis também, mas por tudo. É uma agência reguladora muito importante no país, e a gente tem que estar atento, porque isso pode mudar as regras do jogo. Tem uma brincadeira que eu escutei outro dia sobre isso, e eu acho que ela é uma brincadeira com um fundinho grande de verdade. Que é assim, ó. Se trocar para alguém que bloquear esse processo, só basta uma mãe maluca lá na porta desse cara para ele voltar atrás. Só alguém que realmente viu o benefício ali no filho dele, na filha, etc. Ele vai mudar. A pressão popular é importantíssima. Não tem como bloquear hoje mais. Sim. Hoje a gente tem 370 mil processos aí. Vou parar. Vou parar a legislação. Aonde ficam todas essas 370 mil Você vai ser pessoas? responsável por isso? Você vai botar seu nome nisso? Eu acho assim, não bloqueia, mas... Mudar, talvez. Mudar, né, sei lá. Pensou, de repente, o cara fala assim, olha... Tudo é possível. Acabou a 660, agora é só 327.
Mas aí você perde benefício de uma série de coisas, né? Sim. Quantos pacientes hoje... eu conversei isso com o Marcelo, que está aqui com a gente outro dia. Há 5 anos, 4 anos atrás, o que era o CBN e o CBG? Bom, uma promessa, era Uma uma promessa. lenda. O CBN hoje e o CBG, eles dispararam. Hoje eles são consolidadíssimos no mercado. O THCV hoje talvez esteja no espaço do CBN e do CBG. As pessoas ainda têm esse conhecimento, olha que legal, mas ainda não colocaram isso em prática. É o que o pensamento científico e do bom senso Aí nos c- leva a pensar. Aí você tira RDC 660, você perde CBN, CBG, Pois é, THCV. então. Variedade de produto. Assim, também acho. Mas eu tenho receio. Eu Não sei. Tudo pode acontecer, a verdade é essa. Por isso que a Estamos gente sujeitos é. a tudo, entendeu? Então, eu acho que isso daí, essa mudança na Anvisa, pode melhorar muito o acesso ou pode Ou pode dificultar. dificultar muito, Meu ponto de vista é que eu acho que as coisas estão andando muito bem. Uhum. Saiu uma pesquisa recente aí que eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, eu acho que era 76% da população brasileira apoia o uso medicinal da cannabis. Sim. Então, assim, eu não vejo por que essa demora, esse impedimento, até com o cânhamo mesmo, né? O uso industrial tem tantas opções aí, tantos subprodutos que podem vir do uso industrial do cânhamo, até porque o cânhamo é uma planta que tem pouquíssimo THC, né? Ela Sim. não é, digamos, psicoativa, A gente tem marca de roupa grande hoje, que fabricando faz roupa com fibras de com cânhamo, fibra de cânhamo. biodiesel, Uma série de concreto. E faz tempo, tinha um e tênis etc. da Adidas antigamente, que era Eles de fibra mesmos. de cânhamo. Eles mesmos. Até voltaram a produzir. Voltaram? Voltaram. E aí parece que o Brasil, assim, no meu ponto de vista, ele tá comendo mosca, entendeu? O mundo tá se movimentando. Mas assim, não podemos No esquecer... industrial. No No industrial, industrial. tá. Porque a maior publicação de artigos científicos de canabidiol do mundo É aqui. ainda é do Brasil. USP de Ribeirão Preto. Professor Cripa, Zuardi. professor Zuardi, ganharam um prêmio agora há pouco tempo. Parabéns aí o grupo de Ribeirão Preto. Isso é muito importante. Muito. A pesquisa brasileira tá voando. A gente tem que destacar isso mesmo. Estamos à frente aí de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, na pesquisa com canabidiol. Somos o país que mais produz Pesquisa pesquisa científica sobre canabidiol. sobre canabidiol do mundo. Compensação do ponto de vista industrial. Estamos lá tá atrás. bem Não, a gente deixou de ser protagonista, né? Já estamos deixando de ser coadjuvante daqui a pouco. Estamos lentos do Não. uso industrial. É. E eu vejo assim, E eu acho que a base política do Brasil, ela se movimenta, isso interessa a eles falam sobre o tema, mas eles não... Parece um filho sem pai, sabe? Sim. Ninguém quer pegar, Então, Ninguém quer pegar. o tema na mão ali É. e fala assim, pô, vamos votar isso aí, vamos fazer as coisas tá vendo? acontecerem. Não é ideologia, é ideologia. Não importa, cara. Se é direita, esquerda, cima, baixo, entendeu? Nenhum deles pegou esse assunto e resolveu. Entendeu? Bateu no Salvo peito. o Caio França, tem que destacar o nosso deputado, nosso amigo Caio Não, França. mas o Caio ele não é executivo. Exato. Né? Mas o Caio França, cara, se o cannabis está no SUS de São Paulo, É muito Caio França. Sem Exatamente. dúvida, Caio França. Vocês acham que num futuro a gente vai conseguir ver mais produtos à base de cannabis no SUS aí de todo o Brasil? Acho que sim, mas vai depender do presidente da Anvisa. Eu acho Quem que será? talvez no futuro próximo o RDC 327 funcione um pouquinho melhor ali pelo sul São Paulo. E aí mais pra frente, talvez esses outros canabinoides vão entrando dependendo do que for acontecendo. Tem que entrar, cara, não tem jeito. Eu acho que toda via de acesso ela é válida. Sim. Se eu quero importar, eu posso importar. Se eu Se eu quero quero- comprar na farmácia, eu posso É. comprar na farmácia. Se eu quero plantar Sim. na minha casa, eu posso plantar Sim, na minha sim. casa. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, entendeu? Toda vez que uma medicação entra nesse grupo de alto custo e afins, ela tende a abrir um pouco mais depois. Sim. Na endocrinologia, a gente teve recentemente uma medicação para diabetes, a dapaglifosina. Ela começou para um grupo específico para diabetes e tal, aí começou a funcionar muito bem, descobriram para insuficiência cardíaca uma ação, hoje está amplo lá no SUS a medicação. Teve assim, Aos pouquinhos. eu nunca fiz isso, né? Eu conheço alguns que fizeram. Não vou também produzir provas. Contra mim mesmo. A gabapentina, cara, era um remédio procurando uma doença. Porque assim, era um puta remédio, era um antiepilético, mas para epilepsia não era a melhor opção.
E ele passa a ser dado, né, na farmácia de alto custo. Só que para dor neuropática, Sim. ele é fantástico, cara. Ele é muito melhor para dor neuropática do que para epilepsia. Aí, durante anos, alguns médicos prescreviam em farmácia de alto custo, colocavam o CID de epilepsia para as pessoas terem condições de tratarem dor neuropática. E isso era tão notório que depois, hoje, ele é liberado também para dor neuropática. Mas por um tempo teve muita gente epilética no Brasil. Teve bastante. Quando eles liberaram para dor, cara, teve uma cura de epilepsia Absurdo, importante no Brasil. Né? Então, assim, às vezes, né, o remédio ele é feito por uma coisa, ele tá no SUS por uma coisa e você acaba abrindo, né? O uso off-label sempre foi uma forma dos médicos atuarem, não no Brasil, no mundo. Uhum. É isso. Bom, mais uma vez eu quero ressaltar aqui que você, profissional médico, que tenha interesse em prescrever esse produto para o controle de emagrecimento, diabetes, dentre vários outros fatores benéficos que foram citados aqui hoje muito bem pelos nossos queridos Dr. Pedro e Dr. Caio. Dá uma entradinha lá no site da Carmens, é carmensmed.com, tá? Carmensmed tudo junto, .com, que lá eles estão preparados, né, Marcelão, para atender você aí da melhor maneira possível e com muita competência para que esses pacientes estejam medicados de forma correta com os derivados da cannabis. Doutores, eu quero agradecer a presença de vocês aí, a disponibilidade. Foi muito legal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem algum tema que a gente ainda não tocou? Não, acho que conseguimos abordar tudo da medicação. Queria agradecer o convite mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com vocês. Na verdade, honrado de estar aqui com vocês. Imagina. Muito obrigado, viu? A honra é do Seixá. Obrigado, Marcelo, aí, por toda a parceria. Mas só queria deixar pro colega médico que está nos assistindo, né, para entrar em contato com a Carmens e pedir a literatura. Né? O Caio tem ali, né, separou uma literatura muito bacana, tá nos papéis promocionais do remédio, mas, né, ligando lá para a Carmen, você vai ter acesso a tudo a isso, solicita aí um consultor para que leve no seu consultório e mostre esses benefícios. É muito importante, né, que você tenha acesso a esses estudos, essa documentação, para que você tome aí as suas melhores decisões. Então, isso daí eu acho que é bacana a gente sinalizar. Perfeito, e são excelentes referências, inclusive. A Carmen está de parabéns, e quando eu recebi o release lá para a gente fazer a matéria sobre o produto, eu peguei os artigos, eu gosto muito de ler os artigos, de entender a relevância deles, e realmente estão de parabéns, é um excelente produto, tá? Então fica aí a nossa dica, DeusaCast, edição especial Carmens Medicinals, acesse o site deles lá, faça a sua consulta com os profissionais médicos, procure as suas autorizações para que o produto chegue direto na sua casa e contribua aí para o seu emagrecimento, para a sua ansiedade, que é isso que a cannabis está vindo fazer e está fazendo muito bem feito. Bom, muito obrigado mais uma vez, DeusaCast, curta, compartilha, comente, para que a gente continue levando informação de qualidade para vocês. Valeu, tamo junto.